Fala pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série voltado aqui para aprimorar, as técnicas, as habilidades aí para os barbeiros e cabeleireiros. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a forma correta de segurar a tesoura nas mãos. Tá? É um tema que gera para algumas pessoas bastante dúvida, bastante polêmica, em alguns casos até um pouco controverso, mas o que eu quero trazer para você é técnica, é habilidade, é algo que vai facilitar o seu trabalho e diminuir o desgaste do seu corpo, para que você não tenha tendinite, não tenha lesão por esforço repetitivo nos punhos, no cotovelo, nos ombros. Então, a forma correta de se utilizar esse carinha aqui, de se utilizar essa ferramenta. Então, primeira coisa, a tesoura ela tem dois anéis. Um anel é voltado para o dedo anelar e o outro anel para o dedo polegar. Então, esse é o jeito correto de segurar a tesoura, Então, um anel entra aqui no anelar e o outro no polegar. Então, isso é o correto, isso é o ideal. Eu sei que tem algumas pessoas que usam aqui, no dedo médio e no polegar. Isso é o ideal? Não é, e eu vou mostrar para vocês o porquê que não é o ideal. A maioria das tesouras profissionais, elas têm um desenho, elas têm uma anatomia. Se pegar essa essa daqui não é tão trabalhada como aquela, mas também tem toda essa anatomia. Isso não é aleatório, Qual que é a intenção aqui? Eu tenho o apoio do dedo mindinho, o dedinho, O apoio do dedo anelar, uma outra mão. Então, primeira curva, o buraco, a segunda curva, o terceiro vão, que é do dedo médio, e aqui é uma quarta curva que é para apoiar o indicador. Então, os 4 dedos, eles trabalham aqui, Estou usando a minha mão esquerda para mostrar aí no vídeo, mas os 4 dedos trabalham exatamente nesse desenho que está colocado aqui. Então, por isso que a tesoura deve ser apoiada no dedo anelar e não no dedo médio, Senão o dedinho fica solto aqui, ele fica livre. Então, eu tenho um apoio para cada tesoura. Tem algumas que não tem esse pezinho aqui, Esse caso, por exemplo, então não tem. É para aqueles profissionais que não gostam de apoiar o dedinho, então não gosta de ter esse apoio aqui. Tem gente que não gosta, Tem gente que prefere não utilizar esse apoio, aí é uma questão mais pessoal. Vou mostrar para você como usar corretamente esse pezinho, esse apoio, para que você explore o máximo dessa ferramenta de trabalho. Então, primeira coisa, os 4 pontos que eu vou colocar o meu dedo: apoio do dedinho, anelar, dedo médio e indicador. Coloquei esses 3 dedos, a tesoura fica fixa, ela está parada nesses 3 pontos. Eu posso fazer o movimento que for com a minha mão, ela não cai, não preciso segurar. Então, isso aqui eu crio uma resistência, uma trava, uma mesa para essa ferramenta não cair. Então, essa é a primeira coisa. Depois disso aqui, eu venho colocar o meu polegar aqui dentro, só que eu coloco só a pontinha. Se eu colocar o dedo inteiro, ou toda a primeira falange, eu vou precisar da outra mão para tirar o meu dedo toda vez que eu for mover a tesoura. Então eu coloco só a pontinha, E eu faço esse movimento aqui, Eu abro e fecho somente uma lâmina, a outra fica parada. Então essa lâmina aqui, a lâmina que está presa desse lado, que está presa nesses 3 dedos, ela não se move. Quem vai se mover é essa aqui, que está no polegar. Então esse é o movimento que a tesoura tem que fazer, E eu trabalho dessa forma em todas as posições, Então eu tenho que ter habilidade para trabalhar para baixo, para um lado, para cima e para o outro lado. Então eu preciso treinar esse movimento, Vou fazer devagar de novo para você gravar, e eu vou até um pouquinho mais para trás aqui, Então, para cima, abre e fecha a tesoura. Para o meu lado esquerdo, abre e fecha a tesoura. Para o meu lado direito, abre e fecha a tesoura. E para baixo, abro e fecho a tesoura. Então, eu preciso dominar esses 4 movimentos. Isso é essencial. Se eu não consigo, se eu não der conta de trabalhar nessas 4 posições, eu vou forçar demais ombro, vou forçar demais cotovelo, vou forçar demais punho e tenho menos possibilidades de técnicas de corte. Por quê? Tem técnica que eu estou trabalhando aqui, levantei o cabelo para cortar e eu faço isso. Mas, de repente, eu posso mudar a posição da tesoura e trabalhar nesse sentido, para dar mais movimento, para soltar um pouco, às vezes, volume, para criar um pouco mais de onda. Ou eu posso trabalhar de baixo para cima, fazendo esse movimento aqui, na mesma mecha, que eu segurei aqui, que normalmente a gente faz um corte mais clássico.
Então a gente vai falar dessas técnicas em outros vídeos aí mais para frente, de todas as técnicas de corte que a gente utiliza, mas o que eu quero hoje reforçar com você é esse controle da pegada da tesoura. Então segurar a tesoura aqui corretamente nesses 3 dedos, então vamos fazer pausado, ó, dedo anelar, o mindinho, o dedinho entra aqui atrás, o dedo médio e o dedo indicador. São esses 4 dedos que vão segurar a tesoura, principalmente esses 3 aqui, ó, mas a tesoura fica presa aqui, tá? E aí o polegar, ó, ele entra só a pontinha do dedo, entra bem pouquinho, tá certo? Não coloca o dedo inteiro. E aí treina a fazer esse movimento aqui, ó, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então esse movimento você tem que ter. E tenta tensionar o mínimo possível ombro e cotovelo, tenta brincar aqui, ó, com as mãos, tenta girar a mão para vários lados, para cima, para baixo, para você ter controle, tá? Então esse é a pegada básica que a gente tem. Então, a maioria dos cortes eu vou precisar trabalhar, seja no masculino ou no feminino, seja para o cabeleireiro ou para o barbeiro. Para a maioria dos cortes eu preciso dominar essas 4 posições. Esse é o ponto de partida para que a gente tenha um bom corte, para que a gente tenha aí um trabalho legal, um trabalho diferenciado. Tá legal? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre as 4 posições, a pegada correta da tesoura, né? O jeito de usar corretamente essa ferramenta e para que serve, né? Esse pezinho aqui, ó. Tem muita gente que esquece para que serve isso aqui, até tira. Tem tesoura que não vem, como é o caso dessa daqui que eu mostrei, ela não vem, nem tem opção de colocar, mas tem gente que ele é rosqueável e tira, tá? Porque isso me atrapalha, tá? Então eu mostrei para você hoje para que serve esse pezinho e o jeito correto de segurar a tesoura, tá? Antes da gente concluir o vídeo, essa é uma tesoura anatômica, então ela tem esse desenho todo para facilitar a pegada na minha mão, e essa é uma tesoura que a gente chama de tesoura cirúrgica, né? Onde os 2 lados são iguais, ela é retinha. Então, tem gente que gosta mais de trabalhar com esse tipo de tesoura, tem gente que se dá melhor com a tesoura anatômica. Aí é uma questão muito pessoal, tá? Acho que cabe testar a tesoura, né? Para cada um experimenta, coloca a tesoura, encaixa lá na mão, vê se dá certo ou não, e aí se ela é confortável, segue utilizando a ferramenta. Se não, experimenta uma outra posição, mesmo nas anatômicas tem vários formatos, vários desenhos diferentes, tá? E aí já aproveita e faz a análise do tamanho do anel, tá? Tem umas borrachinhas, ó, essa daqui está com tem 2 redutores, ó, um preto aqui e um transparente desse lado. Então, essa borrachinha sai, se eu mostrar aqui, ó, essa borrachinha sai, tá? Então isso é um opcional que alguns fabricantes colocam, dá para comprar isso avulso também. Mas qual é a ideia? O meu dedo precisa deslizar com facilidade, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar folgado demais, tá? Então eu tenho que ter o tamanho do buraquinho, o tamanho do anel, aí, do orifício, suficiente para dar essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo ter firmeza. E a mesma coisa aqui. Se é um buraco muito apertadinho, o meu dedo não entra, né? O dedão não entra. E se é um buraco muito folgado, ele vai vir aqui na segunda falange. E aí toda vez que eu precisar movimentar a tesoura, fazer isso aqui, por exemplo, eu vou precisar da outra mão, que às vezes está lá segurando o cabelo, segurando o pente, segurando a mecha. Tá certo? Então é isso. Ó. Hoje a gente falou sobre a pegada correta da tesoura e os 4 movimentos. Para cima, para um lado, para o outro lado e para baixo. Treine isso. Tá? Isso é base para quase todos os cortes, para quase todas as técnicas de corte. Tá legal? É isso por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!